Fala jovens, bem-vindos a mais uma crítica do canal Holandês Voador TV. E hoje, Gustavo, a gente vai falar do filme Kong, A Ilha da Caveira. E a trama começa com um grupo de cientistas e exploradores que querem ir até uma ilha que eles só acharam até agora por satélite. Na verdade, o personagem do John Goodman, ele é um cara que acredita em monstros. Existe uma referência muito importante nele com outro universo, outro filme. Isso. Que vocês devem saber qual é, mas se você não sabe, a gente nem vai falar. Aconteceu uma coisa com ele, que ele acredita em monstros. E ele tem certeza que existe um monstro nessa ilha que ele conhece por satélite. Então ele quer organizar uma equipe para ir pra lá, para conhecer. Ele precisa de militares, tem até uma participação do Richard Jenkins, né, que é o senador. Então ele precisa de ajuda de um explorador, que é o Tom Hiddleston, que é o 007 nesse filme. Uma fotógrafa. Não, ele não precisa da ajuda da fotógrafa. Não, mas ele precisa de uma fotógrafa. Não, Ele o pediu. filme precisa de uma fotógrafa. Não, mas ele pediu também, tá, né? mas- Que é a Brie Larson, no caso. Sim. E a personagem feminina em Kong é uma personagem muito importante, ela é fundamental pra trama, né? Só que ela é mais fundamental mesmo pro roteiro, né? Como conveniência pra história. Ela não tem uma importância física ali, né? A importância é mais pro desenvolver da história. Essa galera acaba indo pra ilha e lá, né, acontecem algumas coisas que a gente vai deixar pra você assistir no filme, mas a gente já sabe quem tá lá. Por né? acaso tem um gorilão gigantesco lá. Exatamente, da Bola Azul. Tirando esses todos que a gente já falou no elenco, tem o Samuel Jackson, nosso Samuquinha. E o John C. Reilly, que é uma aposta curiosa pro elenco, né? Os filmes estão apostando muito em um ator de comédia pra filmes assim, né? Tem acontecido muito isso. Em Alien a gente vai ter isso também. E ele é o melhor personagem humano do filme, né? O John C. Reilly é o mais interessante. Ele funciona como um alívio cômico, mas também ele é interessante mesmo. A história dele é interessante no filme. Sim, a história dele é muito importante pra trama andar. É importante ter um cara que conheça a ilha, né? Porque nenhum deles conhece. A gente tem Tom Hiddleston, que é um rastreador, ele consegue ver pegadas, essas coisas, ele sabe pra onde tem que ir. Mas o John C. Reilly é importante pra mostrar a ilha, né? Talvez essa questão de ter muito ator conhecido, famoso, que já fez várias coisas que a gente conhece, tenha atrapalhado um pouco. Por quê? O filme queria dar um pouco de atenção pra cada ator desse. No final, não acaba dando tanta atenção pra ele, sabe? Dá mais pra galera central do filme, que no caso é a Brie Larson, Tom Hiddleston, o John C. Reilly e o Samuka também, Samuel Jackson. Mas, então, por que não tem esses quatro no elenco e o restante é gente mais nova, tal, como é o resto do elenco também, entendeu? Isso atrapalha um pouco porque você não precisaria dar tanta atenção para alguns atores, como no caso do Toby Kebbell, enfim. Esse filme Kong desse ano, pra começar, a gente gostou. Sim. Eu gostei mais do que ele, inclusive a gente vai chegar nessa parte. Ele tem problemas, não é um filme perfeito, mas ele é melhor do que eu esperava. E ele é melhor do que a versão do Peter Jackson, na minha opinião. O Peter Jackson tentou fazer um filme de arte ali, né? Ele tentou ser artístico demais naquele filme. Com peças erradas, né? Na verdade. Sim, e esse Kong, ele é um blockbuster, ele sabe que é um blockbuster. E eu digo que ele vai além, porque tem planos muito interessantes, né? Que pega o Samuel Jackson aqui com fogo lá no fundo, o fogo nos olhos dele sendo refletido. Tem muita coisa interessante cinematograficamente no filme. O Samuel Jackson de frente pro Kong, assim, um pro outro. O Kong se erguendo assim. Tem muita coisa artística, só que é artístico técnico. Ele não tenta ir além como roteiro, né? Então por que tem atores famosos e bons atores aí? O elenco ele é over, né? Over na questão de não precisa ter tantos atores bons nesse filme, mas tem. Esse filme, diferente do Godzilla 2014, por exemplo, ele é um filme de monstro. Filme de monstro tem que ser sobre o monstro. Exatamente. E o filme de monstro, quando ele não tenta ser sobre o monstro, ele falha. Esse filme é sobre o Kong. O personagem principal desse filme é o Kong. Mas ele precisa dar também atenção a esse elenco grande e desenvolver os personagens. Só que apenas 4 personagens têm desenvolvimento aí. Que é o Kong, Samuel Jackson, Brie Larson, Tom Hiddleston e o John C. Reilly também. Seria o quinto aí, né? Na verdade, 4 se a gente não contar o Kong. O filme traz alguns elementos interessantes também, que já até aparecem no trailer, que são algumas criaturas gigantes. Não é só o gorila, sabe? Não é só o Kong, o King Kong no caso. São outras criaturas que vivem em floresta, vivem lá junto com o Kong, que são gigantes também. São criaturas fantásticas, né? Elas não existem. Mas isso é recorrente na história do Kong. Em todo filme do Kong tem principalmente lagartos. Nesse tem uma aranha gigante, tem voadores também. Filmes como Godzilla de 2014 e todos os filmes do Kong tendem a botá-lo como herói, né? Não é bem isso que acontece em Kong. Ele não é o vilão. O vilão você vê que é o humano. O ser humano é o vilão e também essas outras criaturas que você falou, mais ou menos. É difícil falar sem dar spoiler, mas você vai entender quando você assistir. Mas realmente, o Kong
tem que dar aquela humanizada, é uma coisa que eu não gosto, mas eu entendo a proposta do filme, é essa. Eu gosto quando o monstro é o monstro, ele quer matar todo mundo, quer destruir todo mundo. Mas existe uma jogada interessante que o Kong é o rei daquela ilha, King Kong, ele quer proteger o lugar dele, né? Agora, o Kong, ele pega a mulher loira e leva pro alto da torre? Não tem isso, mas existe uma relação dele com a Brie Larson, mas eu gostei da forma que foi colocado ali. Ela não é muito óbvia, ela é uma coisa sutil de olhares, né, do Kong com ela. Até porque não tem torre, né? Assim, é vivido só na floresta. Então não chega a ficar muito fantasioso, muito tosco, né, essa questão deles amar a personagem. Existe uma justificativa para a relação deles dois. É tradicional na história. Pra humanizar ele. E a forma como acontece, eu achei bem conveniente, isso é um defeito para mim. O momento em que existe o toque entre os dois, eu acho muito conveniente o que acontece ali, entre outras coisas convenientes também. Eu acho que existem algumas coisas convenientes mesmo, que atrapalham um pouco, mas a gente tem que lembrar que a gente tá vendo um filme de um gorila gigante, sabe? Que tem criaturas gigantes, são coisas fictícias, então a gente tem que aceitar algumas coisas, a gente tem que já ir assistir o filme sabendo dessas coisas. Eu não peço realismo, eu peço verossimilhança. Isso é importante, entendeu? Verossimilhança é importante para filmes assim que são fantásticos, entendeu? É o que eu falei, não precisa ter realismo. Mas quando acontece esse contato, o primeiro contato entre eles, não é o primeiro, na verdade é o segundo. É o contato onde realmente existe o contato físico ali. É estranho, não seria assim, né? Aqueles personagens que estão nessa cena não estariam reagindo daquela forma a um gorila gigante na frente deles. Mas dá pra relevar. E tem mais coisas boas do que falhas, são poucas coisas falhas nele. Eu gosto, por exemplo, como os atores, os personagens reagem às mortes, a urgência que a morte tem. Você sabe que a gente vai morrer nesse filme, né? Eu gosto dessa urgência que tem, por exemplo, morreu, acabou, você não vai ficar chorando sobre o corpo, não vai ficar lamentando. Às vezes o cara fala, pô, a gente não vai falar sobre isso não. Não dá tempo, você tem que fugir do cara. Exatamente. Morre uma pessoa e você tá correndo, tá fugindo, não tem como você, meu Deus, morreu. Isso é uma coisa realista que o filme traz, que seria assim, sabe? Então, do nada, um personagem que você gosta, um filme que você se apega, morre, do nada, não tem como, não tem explicação, ele morre ali. E eu gosto disso, eu gosto dessa urgência que tem, sabe? Uma coisa que falta em Godzilla, né, 2014, que foi o último filme grande de monstro que tem, né? Então é por isso que é minha referência. Ao mesmo tempo que esse filme foca bastante nesses 5 principais personagens, eu não acho que a química entre, por exemplo, o Tom Hiddleston e a Brie Larson foi muito boa. Eu acho que foi um pouco jogada. Foi uma química um pouco jogada. Talvez tenha faltado tempo para trabalhar mais esses personagens. Não que faltou tempo no filme, porque o filme é um pouco longo, mas faltou tempo no caso, tipo, poderia não focar tanto em alguns outros atores, alguns outros personagens e focar mais nesses. Eu comparo esse filme muito, a estrutura narrativa dele com Independence Day 1, que tem muitos atores, muitos personagens, ao longo da trama eles vão se encontrando. Então, esse lance da química ser boa, eu acho que depende muito da proposta do diretor. A relação dos dois, eu acho que é daquele jeito mesmo. Eles não são melhores amigos, eles se conheceram ali. E você vai ver que ao longo do filme, principalmente o final, o desfecho da relação deles, é compreensível a falta de química, eu acho. CGI, perfeito, maravilhoso. Muito bom. Tecnicamente, ele é muito melhor do que a história dele. A história é uma história que a gente já conhece, então é complicado trabalhar com isso. Mas eu acho que ele ainda inova numa história que a gente conhece, sim. Você sabe o que vai acontecer, aquelas coisas convenientes te tiram um pouco e fala, porra, tô vendo um filme. Você não pode lembrar que você tá vendo um filme. O Kong tá impressionante. É impressionante. O CGI dele. Um detalhe também são os duelos, as lutas, as batalhas, sabe? São ações que você consegue ver direitinho, não é muito, sabe, câmera balançando, não, você consegue ver mesmo sendo um CGI forte. O primeiro ataque dele, sem ser o prólogo, existe um prólogo que se passa anos atrás, você vai entender porquê, mas o primeiro ataque, quando eles chegam na ilha, você vê um trailer que rola um ataque ali aos helicópteros. Essa cena é fantástica. Fantástica. O primeiro helicóptero que ele abate até, que pega a imagem do helicóptero, a abertura faz um quadrado na cara dele, parece que você tá dentro do helicóptero. Por isso é importante você assistir esse filme no cinema. 3D vale, o 3D dele é bom, gostei de profundidade. Não tá escuro, né? Não tá escuro, 3D bom. E se você puder, financeiramente, em IMAX também, seria muito bom assistir. Mas é um filme que você tem que ver no cinema. Essa parte, esse primeiro ataque dele é muito impactante visualmente. A cena do sanduíche, né? Sem dar spoiler, o momento do sanduíche ali é genial. O que o diretor fez ali é brilhante. Mas tem o momento que você vê como se fosse o ponto de vista, sabe? Como se você estivesse dentro do helicóptero, vendo a boca do cara se aproximando, ele te jogando longe. Ele pega o helicóptero e taca no outro. Essa cena inicial é fantástica, o primeiro ataque do Kong. E é um blockbuster. Um blockbuster quase sempre precisa de um alívio cômico mais forte. E ele tem um alívio cômico e ainda tem uma parte mais dramática, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, em termos de blockbuster, o Kong, ele é muito mais urgente, ele é muito mais de urgência, principalmente essa questão de que todo mundo pode morrer em qualquer momento, sabe? Quando morre,
Simplesmente morreu o cara, não fica aquilo. Então ele é muito mais urgente do que Guerra Civil, por exemplo, que é um blockbuster completo, né? Que tem comédia em horas certas, às vezes até um pouco além. Mas talvez por essa urgência de Kong possa incomodar o espectador, não a mim. Talvez, mas eu comparo a urgência de Kong com, por exemplo, Rogue One, com a questão do Rogue One, sabe? Na questão de morte, enfim. Mas essa fotografia de guerra, de Vietnã, sabe? A fotografia parece que o filme é dos anos 70 mesmo. Isso. A trilha sonora também é fantástica, é meio Forrest Gump a trilha sonora, porque é Vietnã, né? Gostei desse filme, é um filme bom pra mim, então eu dou nota 3 estrelas de 5. Eu dou 4. Eu gostei mais que ele. As coisas que me incomodaram eu consegui relevar por causa da proposta que eu entendi do filme, mas as inconveniências de roteiro é uma coisa que me incomoda muito, principalmente em filme de catástrofe, filme de urgência. Mas com certeza é um filme que vale muito a pena ir ao cinema, como a gente já falou aqui. É um filme grande, sabe? Aquele filme que tem ação, que o som é alto, sabe? É bom você ouvir um som alto, sabe? Tem a cena pós-créditos incrível. A cena pós-créditos é incrível. Ah, detalhe, cena pós-créditos. Fica no final, demora. É pós-créditos mesmo, não é no meio, é lá no final. Tu vai gostar muito, com certeza. E o que vem por aí é bom, vai vir coisa boa por aí. Ele dá pistas pro futuro que vai ser foda. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente na divulgação. Se inscreve no canal, né, Gustavo? Pra receber mais vídeos como esse, mais críticas. Confere aqui embaixo na descrição nossas redes sociais. A gente fez Instagram recentemente, né? Você fez, eu já tinha. Instagram pessoal, mas você também fez recentemente. Não foi agora, mas é isso aí. Valeu.